Oi, oi, boa noite. Sejam bem-vindas. Quem vai assistir na reprise, quem vai chegar por aqui. Hoje nós vamos adentrar, né, no capítulo 10 do Poder das Palavras de uma Mulher. Já estamos indo para o final. Depois desse encontro, teremos apenas mais 4 encontros. E esse capítulo, no livro físico, né, tem por nome, título: Você não está sozinha nessa. Bom, é, é um capítulo que traz muitas reflexões sobre a espiritualidade. Esse capítulo, ele acabou me confrontando, né, com uma pergunta difícil, complexa, mas, digamos, necessária, né? O que tenho feito com o poder que eu recebi? é, de Deus, né, do Criador, ao falar, né? Eu consigo reconhecer essa potência. Nossa, você já parou para pensar o dom da fala que nós temos? É, a simbologia que há nas palavras. Então, a, a autora, ela começa, né, abordando a realidade, né, do poder, né, destrutivo das palavras, comparando essas palavras, né, com uma poluição do ar. É, e é uma imagem impactante, né? Assim como é, um ar envenenado, ele é invisível, né? Mas ele causa esse adoecimento. Como as nossas palavras, muitas vezes tóxicas, também contaminam os ambientes, as relações e até mesmo as nossas memórias. E falar mal, reclamar excessivamente, muitas vezes nos pegamos, né, reclamando, reclamar, clamar 2 vezes, zombar, ou ferir as pessoas com ironias. Tudo isso cria um campo invisível, assim como uma fumaça contaminada. É, e nesse campo, ele se torna algo pesado. E a gente às vezes faz isso de uma forma, já estamos tão acostumados, né, que muitas vezes não nos damos conta disso. Então, a Sharon, ela nos lembra que todas nós falhamos com a língua, mas que há uma promessa para quem deseja mudar. Deus, ele nunca pede de nós algo que ele não se dispõe a realizar em nós. Isso é uma promessa, né, que traz esse alento para a alma. E, de certa forma, isso traz um certo consolo. Porque assim, nós já ferimos com palavras. Muitas vezes a gente reage sem pensar, no piloto automático. Muitas vezes a gente usa a boca para defender o nosso ego, ao invés de construir essas pontes, que é um dom de Deus. Lembra que no capítulo anterior, em algum ponto, se falava que nós somos livros escritos por Deus, para que outros nos leiam. Então, essas palavras, né? Existe promessa, existe poder e também renovação. E a autora, ela apresenta uma certa diferença entre tentar controlar a língua com o nosso esforço, né, com a nossa força própria e permitir que esse Espírito Santo transforme essa fonte, que é o nosso coração.
Ela diz algo assim muito bonito, em uma parte que é, o problema não está na língua, mas na raiz do coração. Então, o que que a gente tem cultivado? Isso me fez perceber que toda palavra dita em desequilíbrio é, é apenas um sintoma de algo mais profundo. E nessa profundidade, o motor, né, que pulsa, que impulsiona, é o medo, a insegurança, o orgulho, a carência, o vazio, o medo do desamparo, o medo do desconhecido, aquelas emoções, né, que alguns estudiosos mostram, muito se fala, né, sobre a frequência que a gente vibra com as nossas emoções. E que muitas emoções, assim como o medo, traz uma frequência baixa. E a gente passa a vibrar nessa frequência baixa e que muitas vezes a gente acaba entrando em ressonância com as mesmas frequências. É, e aí, ela acaba nos lembrando da presença viva e ativa do Espírito Santo. Então, quando você pede a Deus para purificar a, a sua língua, a nossa língua, ele começa limpando o nosso coração. E aí, essa promessa de poder, né, de você se apropriar, né? Não que isso signifique dizer que a gente precisa ter um autocontrole, um esmero, uma coisa perfeccionista, de sempre estar promovendo aquela coisa, sabe, assim, positiva o tempo todo. É, mas uma entrega genuína, uma entrega com confiança, com fé, é, porque o mesmo Deus que criou o universo com a palavra, ele agora quer usar a minha voz, a sua voz, a nossa voz. É, e se essa palavra ela encontra esse terreno é, adubado, né, preparado, o que que pode surgir? Apenas coisas boas, né? A gente vai poder florescer. Então, esse livro, ele, cada vez mais, ele vem trilhando esse lugar de reconhecimento de tudo isso que a gente tem de bom, que é herdado, né, pelo Criador. Então, para a gente aprofundar mais nesse capítulo, eu vou deixar aqui algumas reflexões, né, sobre que tipo de atmosfera, né, as nossas palavras têm criado nos ambientes onde a gente frequenta, onde a gente convive. Alguma relação que foi desgastada por palavras, e que muitas vezes a gente repete essas mesmas palavras sem nenhum cuidado. Será que é importante a gente crer que é possível mudar a forma como falamos, de forma intencional? Ou ainda será que a gente estamos presos, né, na culpa ou no hábito, né? Que a gente vai criando uma rotina, isso vai se tornando um costume e a gente só repete. E para aprofundar ainda mais, eu vou propor um exercício de escrita, né, que fala sobre essa palavra que precisa ressuscitar e que são em três etapas. Primeiro, eu preciso reconhecer. Então, vamos escrever sobre uma ocasião em que nos sentimos, né, que as nossas palavras elas foram injustas, que elas foram excessivas, ou que até mesmo elas foram ausentes. E não para que a gente entre numa mentalidade de julgamento, né, mas para trazer essa consciência. Então, vamos escrever sobre isso. Em um segundo momento,
vamos procurar reconectar. Então, vamos escrever uma nova versão para essa mesma situação. Então, imagine, que na mesma cena você tivesse sido movida pela presença desse Espírito Santo que a Sharon propõe, né? Que palavras você teria dito com essa nova mentalidade, com essa nova percepção? O que teria deixado silenciar? O que teria abençoado? E aí, em um terceiro momento, eh, vamos procurar redirecionar, né? Então, vamos finalizar o exercício com uma oração, ou que possa ser uma afirmação pessoal, ou que possa ser um decreto, que ainda é mais poderoso quando a gente decreta algo. E vamos entregar essa nossa fala a Deus, ao Espírito Santo, né? Como, por exemplo, eu escrevi, né? Senhor, que a minha boca seja fonte de vida e não de julgamento. Que minha palavra cure onde antes eu feri. E que o poder da tua voz ressoe em mim. Então, faça em mim, através da palavra, das minhas palavras, a sua obra. E assim eu me permito, né, ser a tua filha. E hoje esse encontro ele é bem curto, né? Algumas pessoas não puderam estar aqui, mas esse foi um capítulo que traz um lembrete, de que há um poder disponível, de que há uma escolha possível, que nós podemos ser mulheres que falam de fé através dessas palavras, com humildade, com coragem, com essa coragem de poder transformar o mundo através das palavras. E eu fico pensando, né, que eu tenho me deparado com conteúdos que falam sobre palavra. E eu acho que esse, sim, é um momento muito pertinente. É, com o nascimento, né, do Fios da Vida, eu também reafirmo isso. A Clé está chegando aqui. Oi, Clé. Boa noite. Clé está com sua câmera desligada. Mas, enfim, Clé que está chegando agora. É, como algumas pessoas falaram que não vinham hoje, eu resolvi fazer gravado, né? Então, eu aproveitei para fazer as minhas pontuações, que agora você só vai assistir na gravação, que eu vou deixar lá no grupo, sobre as pontuações que eu fiz, e vou comentar algumas partes do livro que eu grifei, que eu achei muito relevante. Mas antes, como você está e como é que foi essa leitura para você? Menina, tá me ouvindo? Tá me vendo? A minha câmera tá lenta. Estou te Tô ouvindo, vendo. estou te ouvindo e estou vendo você, assim. A leitura para mim foi bem legal, só que eu fiquei pensando, será se a minha tá igual a delas? Porque Eu semana acho que passada sim, eu acho que sim, porque é, eu conferi lá no PDF, conferiu. conferi, Ah, que fala é sobre a promessa de poder, né? isso, né? Sobre esse pequeno órgão. Sempre que eu leio, sempre que eu vejo alguma coisa sobre esse tema, eu sempre me lembro de algo que eu ouvi quando deve ter aí. Eu acho que eu tinha uns 18 anos. Eu ouvi de um pastor, ele dizendo assim que a língua é o único órgão capaz de lançar o homem no inferno, né? Que nós temos de todo o corpo, o único que é capaz de lançar o homem no inferno é a língua, né? E aí, quando eu comecei a ler, eu me lembrei disso, né? Porque ela traz muito sobre esse domar a língua, né? Sobre domar esse pequeno órgão. Também achei interessante a forma
ela trazer exemplos de vários animais, mas principalmente um cavalo, né? Sim, sim. Um cavalo e também um bezerro, trazer os exemplos de um rodeio, né? E eu achei muito interessante, né? Porque quando a gente pensa em, principalmente, né, num cavalo selvagem, domá-lo não é uma tarefa fácil. E aí, quando ela traz que esse domínio, ele não é fácil, né? Mas também que a gente tem uma garantia de não estar sozinha, né? De que nós temos aí um auxílio muito do poderoso, né? Que é o Espírito Santo. Sim, sim. Então, assim, foi bem. Impactante. Eu ia dizer assim, de todos, né? Aham. Mas foi maravilhoso porque quando a gente para pensar, né, como que eu vou dosar as minhas palavras para com minha família, para com minhas famílias, para com a igreja, para com todo, que ela trouxe até agora, né? Os Todos os aspectos. relacionamentos com todas as Sim. pessoas que eu vou me relacionar e o que as minhas palavras vão estar produzindo nesses meios, né? No meio familiar, entre amigos, no trabalho e tudo mais. E aí é como se ela trouxesse aqui agora, como se ela jogasse uma assim, olha, tem esperança, né? Se você ficou aí se preocupada se como que se você ia produzir vida, eu vou te dar aqui uma esperança, eu vou te mostrar agora que tem, vou te dar o caminho das pedras. Você não está sozinha nessa. E eu Sim. achei muito maravilhoso. Assim, foi bem. Eu acho que se ela resumisse o livro aqui, apesar de não ter olhado os outros capítulos ainda faltam, eu acho que seria assim fechado com chave de ouro esse capítulo E 10 eu aqui. acho também interessante aí, quando você estava falando, que muitas vezes a gente modela o nosso comportamento de acordo com os ambientes. Então, Uhum. sabe aquela historinha que é muito clássica de acontecer? Ah, as pessoas de fora você trata diferente, não é? Ah, comigo você fala assim. Então, acho que isso faz com que a gente se avalie, né? E perceba porque assim, quando a gente está perante outras pessoas, a gente põe um freio na língua. Mas as pessoas que a gente mais ama, muitas vezes a gente fere com a Tira o língua. freio, né? Tira o freio. E aí ela fez todo esse percurso nesses espaços, né? Então, eu achei bem válido, né? Mas você falando aí, hoje eu vi um vídeo onde ele falou assim que nós não seremos a mesma pessoa com todas as pessoas, porque cada pessoa ela vai conhecer algo diferente. Então, se eu reunisse todas as pessoas que me conhecem, cada uma diria algo que o Sim, outro não conhece, né? Mas eu falo assim, e é verdadeiro, até mesmo quando e aí sempre eu volto para o C.S. Lewis, né? Quando ele traz sobre a amizade. E aí ele traz o exemplo que, por exemplo, tem um grupo de 4 amigos e um desses amigos morre. Aí ele fala assim que o grupo nunca mais vai ser o mesmo, mas não porque esses amigos não são amigos, mas porque agora eles não têm mais esse quarto elemento. Não existe mais aquela parte ali daquela pessoa que fazia do grupo que o grupo era. Então, sim, então, assim, eu acho que tem muito disso, né? Que, querendo ou não, todas as pessoas, elas nunca vão ter uma integridade completa, tipo, essa é ela, mas igual ela traz, que diante de uma situação de, por exemplo, de nervosismo, né? De grande estresse, eu posso reagir de uma forma muito desequilibrada, vamos falar assim. E justamente por não treinar. Eu achei isso interessante que ela falou, sim. né? Mas, assim, e aí a gente entra naquela questão de não ser governado pelas próprias emoções.
Outra coisa também que eu achei muito interessante que ela trouxe, e eu acho que casa aqui, é quando ela traz o exemplo que Cristo fala que aprendei comigo que sou manso e humilde. De E, coração. esse ser manso, ela busca o significado grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Ao Uhum, contrário do Antigo. E sim, aí ela vai para essa origem da palavra e traz que quando ela fala, quando Jesus dizia que ele era manso, é porque ele estava se referindo assim, porque eu sou completamente, me submeto completamente a Deus, ao Pai, eu obedeço a Ele. humilde. Uhum. O manso, o, Sim, manso e humilde, né? mas aí quando ela traz o Do significado manso. grego da palavra manso, e, e que tem a ver. Aí, então, assim, que quando eu trago esse exemplo que ela dá lá, de que eu descompensei, é porque eu tô falhando aonde? Em me submeter a quem? Ao Espírito, O né? manso vem também do contexto de obediência, né? E até De completar. quando a gente usa isso lá na roça, vamos amansar o cavalo. Vamos amansar, ou seja, algo, né, que era descontrolado, tinha uma característica mais bruta. Então, é nessa conotação, né? Interessante. É, Alguém eu sou completamente submisso a Deus. Eu achei isso muito legal. E aí, quando ela traz que quando esse freio, né? Não vou usar freio porque para sim, talvez mais alcançável, mais palpável na língua, né? Na trave. Eu até me mas lembrei, uhum, eu não sei se você conhece o livro Eu e Minha Boca Grande. não, Eu e Minha Boca Grande. não conheço. Ele, ele é um livro assim bem legal que eu achava assim que dá de fazer um paralelo muito legal com ele, né? Porque a autora é a Joyce Meyer e ela traz muito de ser os exemplos dela são exemplos assim realmente é, descompensatórios, né? Tipo, é por qualquer coisinha eu já estou ali. E aí ela traz, enquanto que esse aqui ele traz essa coisa mais acolhedora, a Joyce ela coloca a gente mais pro tipo assim, nós vamos fazer, você vai ter que mudar isso aqui, tipo, nós vamos partir para ação para poder mudar isso aqui. Né? Aí, eu me lembrei desse livro justamente quando ela trouxe aquele exercício lá de 21 dias. Uhum, sim, lá mais pro final, Mas lá pro final, aí eu lembrei, eu falei assim, né? sim, Vou amansar a fera como? É né? praticando, praticando. É, então, quando eu falei sobre essa questão de que a gente às vezes tem um freio, né? Porque a gente se autorregula em relação às outras pessoas, né? Muitas coisas que você diria para um filho, para um marido, desagradáveis, né? Talvez você não diria para uma pessoa de fora. Então, assim, é no sentido de você saber a importância e o poder da palavra, né? E às vezes até quando com essas palavras a gente fere alguém, às vezes vem de um lugar que parece ser interessante assim e difícil entender, né? Mas às vezes é um lugar de confiança. Você confia que aquela pessoa que te ama e que você ama, você confia que aquela pessoa entende o seu momento de explosão, o seu momento de raiva. Então, às vezes, de forma inconsciente, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha filha. Eu sei que ela dá conta da minha raiva. Se eu fosse fazer com uma pessoa estranha, a outra pessoa não suportaria a outra pessoa, mas ela dá inconscientemente, eu sei que ela dá conta. Aí às vezes a pessoa fala: "Ah, mas fulano só é bruto comigo, porque eu sou irmão, ou porque eu sou marido, ou porque eu sou isso". Mas Olane, aqui, para a gente refletir juntas, tá? Já sim, vamos refletir juntas. Porque quando você estava falando aí, sabe quando. Eu não pensei nisso na leitura, mas com a sua fala.
E pensando nesse contraponto aqui de mansidão, humildade, e aí você trouxe isso. Ah, ela dá conta da minha raiva. Inconsciente. Sim, só que assim, mas será se de fato a gente está lidando com isso ou se a gente está sendo egoísta? Não é isso. É justamente nesse contexto que esse passeio que a autora faz trazendo, né, a igreja, o filho adulto, que é diferente da criança, o marido, ou seja, todos os ambientes. Você ter consciência das palavras que saem, qual é esse lugar que você ocupa, né? Só que a gente tem que sair desse processo mental meio que. Eu sei que é difícil sair do piloto automático, mas assim, Automatismo. tá realmente, é um treino, tá treinando. Eu não participei da porta da humildade, né? Mas quando você falou assim, eu falei, peraí, se eu tenho que olhar para esse ego, porque normalmente a gente só é grosso quando a gente está com esse ego inflado, quando a gente se acha no direito de que o outro tem direito de suportar as minhas mazelas, não é? Porque e a gente vai fazer isso de fato com aqueles que a gente considera, talvez não que a gente ame mais ou que nos ame, mas que a gente considera até mais fraco do que a gente naquela relação, naquele momento ali. Tipo assim, olha, você tem a obrigação. Porque se a gente for pensar, por exemplo, e aí nós podemos até trazer a psicologia para cá de uma forma. Acho que dá de fazer esse casamento. Por exemplo, quando esse ambiente falha, né? Um ambiente, por exemplo, uma mãe que falha com o filho no sentido de que, porque você é meu filho, você tem a obrigação de me amar. Então, se você tem a obrigação de me amar, você tem a obrigação de me suportar como do jeito que eu sou aqui, no sentido de que não que eu possa ser, que eu possa melhorar, amadurecer, mas a minha imaturidade. E por você ser Sim. o meu filho, por eu cuidar de você, por eu te dar comida, por eu te dar aquilo e aquilo outro, então você é obrigada a suportar esse meu ego aí disfuncional, né? E eu acho que a gente consegue olhar para isso aqui agora. É interessante, né? Porque começa a abrir outra caixinha aqui. Já a caixinha de Pandora, né? Já, por exemplo, já aconteceu situações, né, que as coisas fugiram do controle. Eu digo do controle técnico da dinâmica aqui da minha casa, por conta de, poxa, muitas vezes a gente se sente meio que invadidos aqui por conta da necessidade de precisar de cuidadora para as idosas. E é inevitável. Sozinho eu não dou conta de duas idosas. Então, a gente se submete a 24 horas ter que ter alguém para ajudar a cuidar. E, poxa, tem coisas é, que você planeja de um jeito e sai de outro, e que às vezes isso esgota, e que às vezes é cansativo, e que às vezes você não gosta de estar reclamando, você não gosta de estar, sabe? Então, às vezes eu me sinto assim, insuportável. E aí já aconteceu um dia de eu estar extremamente irritada, e aí eu acabar sendo grosseira com Carol, né? E aí o namorado dela estava até aqui no dia, e ele falou para ela assim, Carol ficou sentida, né? E até quis chorar. Aí ele chegou assim e disse, Carol, tua mãe tá estressada, ela tá irritada, não é com você. E aí depois ela veio me pedir desculpa, porque ela ficou na dela, séria, fechada. E aí depois foi que eu vim falar com ela, e ela disse assim, não, mãe, me desculpa. Eu disse, Carol, quem tem que pedir desculpa sou eu. A irritada fui eu. Eu reconheço isso. E abracei ela, e a gente se abraçou. E eu agradeci a ela por ela me entender. E, enfim, assim, isso é um treino. Porque em outras situações, talvez eu não me desse conta. Eu só iria machucar. Então, é maturidade das duas. É maturidade minha, é maturidade dela. Porque todas também estão com a terapia em dia, né?
E também por ter um namorado aí que é, né, um E já pouco mais entende um maduro. pouco da dinâmica. Eu até anotei, a frase que eu anotei desse livro foi aquela, ela fala assim, Senhor, torna minhas palavras graciosas e ternas, pois amanhã talvez eu tenha que comê-las. Oh, nossa! Põe isso daí, tira a foto e põe lá no grupo. Eu falei assim, gente, mas que frase mais maravilhosa é essa? Muito boa. Eu anotei, porque exatamente, mas assim, quando a gente para pensar, e aí é quando ela fala sobre esse, e aí quando ela fala sobre esse cavalo selvagem que foi domado, Uhum. então ela esquece a gentileza é esse cavalo que foi domado, né, que aprendeu a ser gentil, né? Peraí, deixa eu dosar minha palavra, deixa eu submeter a minha língua aqui ao Espírito, a Deus, porque, né, vai que amanhã eu tenho que comer isso aqui, porque Exatamente. Porque muitas das vezes porque a gente vai olhar exatamente para isso, para o nosso cansaço, para a nossa doação, para aquilo que a gente está doando, para aquilo que está fazendo, porque a gente quer, querendo ou não, vem sempre aquele sentimento, por exemplo, de que, puxa, mas será que ninguém está vendo o que eu estou fazendo? Será que se ninguém está vendo que o que eu estou fazendo a mais do que talvez eu queria fazer? E, e por se achar nesse a gente acaba se sentindo ofendida sim, né? Querendo, achando que foi a palavra que eu queria encontrar agora seria ofendido, mas uma pessoa que quer permanecer nesse lugar, mas não seria ofendido. Eu teria que pensar um pouquinho mais para tentar me lembrar dela, porque fica o tempo inteiro querendo meio que dizer assim, não, mas eu fui ofendido, não, Sim, mas eu fiz, claro. mas eu aquilo, mas não tem. Então, quando a gente Sim. permanece, quer Está olhar para repetindo. e talvez a gente não faça isso em palavras, mas para a gente mesmo. Uhum. Sim. Será que ninguém está vendo isso que eu estou fazendo? Será que ninguém está vendo meus pés cansados? Será que ninguém está vendo que minhas costas estão doendo? Porque é assim que a gente fica. E Uhum. aí a gente vai para esse lugar de que foi. Meu Deus, como que a palavra some? Eu tô- Sumiu, desapareceu aqui. Mas e se a gente dá um passo para trás? Não, peraí, eu estou cansada. Eu estou só cansada. Deixa eu descansar, Uhum. né? Deixa eu dizer assim, olha, só um minutinho, eu vou ali, Fala vou como no a pessoa banheiro. ela se acomoda numa situação e você tem uma certa resistência para querer melhorar, mudar, ou você não percebe. Não, eu digo a palavra que eu queria não era muito nesse sentido, mas era mais no sentido de ofendido mesmo. É, não vem, não vem. Mas assim, em vez de eu olhar para mim, para de fato para mim, eu começo a querer exigir direito, mas porque eu estou achando lesada. Ressentimento é como Ah, se fosse um ressentimento, a pessoa se sente ressentida. porque eu fui lesado, eu fui Hum. lesado. Tipo, por mais que aquilo que eu esteja fazendo, de algum modo, eu sei que é preciso, é o que deve ser feito, né? Vamos dizer assim, faz parte talvez da minha função, da minha obrigação, do lugar que eu ocupe, e aquilo de fato precisa ser feito por mim. E em vez de olhar para mim e reconhecer que eu só preciso dar um passo para trás e descansar, eu estou cansada, eu não estou com raiva dos meus filhos. Eu estou cansada, eu não estou com raiva do meu marido. Em vez de olhar de que eu estou cansada, aí eu começo a sangrar em cima dos outros, né? E Sim. através de Uhum. palavras muito duras, porque estou achando que fui lesada. Talvez eu esteja até lidando realmente com algum sentimento ou com algo que de fato seja legítimo, Uhum. mas que não é agora. Agora eu estou cansada, e se eu estou cansada, tem que eu tenho que fazer o quê? Mas em vez de dizer isso para o outro, às vezes a gente quer que o outro adivinhe. E É, aí, exato. né, falando que não deveria, em vez de Uhum. dizer assim, peraí, deixa eu Uhum. descansar aqui, É, tem uma deixa eu... parte aqui que eu lembrei. Exatamente isso. Na página 205 tem uma parte aqui que fala assim, que ele faz um contraponto. Ele fala, agora aqui vai a boa notícia. Embora nenhum ser humano possa domar a língua, Deus pode. Pode ser impossível para Tiago,
para você e para mim, mas não é impossível para Deus. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Perguntou Deus a Abraão, depois de anunciar que o corpo de Sara, de 90 anos, daria à luz a um filho. Quando alcançamos a fé em Jesus Cristo, Deus nos dá o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que nos capacita a fazer tudo o que Deus nos chamou para realizar. Ele nos dá o poder para mudar, né? É, enfim, então, É onde ela deu o exemplo da luva, né? Aí, exatamente essa questão do confiar, né? Do se entregar. É, mais embaixo tem uma parte que fala assim: não é interessante o fato de que a primeira manifestação do poder do Espírito Santo foram palavras, e a primeira manifestação visual foram línguas de fogo? Os discípulos puderam falar nas várias línguas dos homens e mulheres que visitavam Jerusalém para celebrar o Pentecostes. É, a simples, mas na outra folha, 206, a simples pergunta de uma serva o fez tremer na base e jurar que não era amigo de Jesus. Ele fala sobre Pedro, né? Que uhum. Pedro não estava amedrontado, que negou saber até mesmo quem era Jesus. Aí, depois de ser cheio com o Espírito Santo, Pedro se levantou, ergueu a voz e abordou a multidão com um sermão tão poderoso que 3.000 homens e mulheres aceitaram Jesus como seu Salvador e foram batizados. Isso é o que o Espírito Santo pode fazer pelas almas tímidas que creem. Ele pode transformar uma língua que blasfema em uma língua que confessa. Isso traz um alento para a gente, né? O Espírito Santo nos dá o poder, mas nossa responsabilidade é colocar em prática os princípios dados por Deus. É, na página 208, eu marquei. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso sim, o torna impuro. Mais embaixo. Aqui está uma grande verdade. O lugar por onde uma coisa sai não é o lugar onde ela começou. O lugar em que a língua sai da mangueira não é o lugar onde ela começou. O lugar em que o excremento é expelido não é o lugar onde ele começou. Desculpe-me por colocar dessa forma o que é tão óbvio. O lugar por onde as palavras saem da sua boca não é o lugar onde elas começaram. Elas começam no coração. Achei esse texto também bem importante. Exatamente. Ao longo da Bíblia, temos relatos de Deus enviando homens e mulheres ao mundo com uma mensagem, quer seja uma mensagem de arrependimento, juízo, livramento ou esperança. Deus garantiu que os mensageiros fossem colocados em momentos estratégicos para impactar as pessoas ao seu redor. Contudo, Deus não enviou os mensageiros despreparados. Ele os treinou como só ele pode fazer e sempre os submeteu a um processo de autoavaliação dos próprios corações. É, outra parte, na 212. Os lábios são a fenda por onde escorrem os desejos do coração. É, tem outro dia meu marido pronunciou isso. Eu fiz uma reclamação de alguma coisa. Aí ele foi e disse assim: a boca fala que o coração está cheio. Aí eu saí do lugar com essa, né? Eu fiquei, meu Deus, será mesmo? Mas foi uma bela de uma provocação. É, muitas vezes a gente aponta no outro o que está aqui. Eu acho que foi ela que, acho que foi aqui, onde, acho que acho que foi sim. É que ela fala que você quer saber onde é que está o. Quando você quiser saber onde é que está o seu coração, é observar os seus pensamentos quando você está sozinha. Em algum momento ela falou isso aqui.
numa dessas semanas que passou, eu li isso. Aí, é quando a gente, né, se o coração está cheio, peraí, do que eu estou me alimentando? Ainda tem muito isso, né? O que eu alimento o meu coração? O que eu coloco? Quais as leituras que eu faço? Que filmes, séries eu assisto? Que É, grupos, conversas eu eu escuto? escuto. Uhum. Eu acho que um dos livros mais importantes da Bíblia é o livro de Provérbios. No final, né, ela traz bastante provérbios. É, enfim, muito bom. É, tem lá também no final, né, você pode se lembrar disso com o acrônimo PENSAR, né, que é proveitoso, equilibrado, necessário, satisfatório, amável e relevante. Se decidirmos que as palavras não se encaixam nessa descrição, então nós as lançamos com a corda da gentileza e jamais as deixamos sair pelo portão. Se forem proveitosas, equilibradas, necessárias, satisfatórias, amáveis e relevantes, nós as liberamos. É igual com aquela história, né? E é é, não é crônica. Esqueci agora, que fala sobre as três peneiras, quando você for falar não é parábola, não é, É Sócrates que traz passar pelo crivo das três peneiras. Eu sei qual é. Eu não me lembro da história, mas eu sei que ele fala sobre isso. se é tipo assim, se é algo que acrescenta na vida do outro, né? Se é algo que são três aspectos, né? Deixa eu ver Eu aqui, acho, as três peneiras. mas que aí está relacionado. Eu acho até interessante isso, né? Que ela traz essa relação É uma do parábola, exatamente, atribuída a Sócrates. que É, tudo começa na mente. Achei isso muito legal. a peneira da verdade, o que você vai me contar é verdade? Você tem certeza de que é fato, né? A peneira da bondade, o que você vai me contar é algo bom? Pode trazer algum benefício para alguém? Ou a peneira da utilidade, é necessário que eu saiba disso? É útil para alguma coisa? Eu acho que só em exercer isso daqui, nossa, aqui para os católicos é como se fosse aquilo que se faz antes da confissão, né? Que é o exame de consciência. Acho que evita muito pecado. Examine a si mesmo. É, porque uma das coisas que eu acho que mais sai Eu acho que, uma das coisas mais confessadas é falar da vida alheia. mas é o que eu acho que é Paulo mesmo que traz isso em Coríntios, né? Sobre a renovação da mente. Porque o cerne do nosso coração é a nossa mente. Porque a gente fala de coração, mas não do coração órgão. A gente fala do coração, mas esse coração que é o cerne da nossa alma, no sentido de que é onde está o nosso espírito. Quando a Bíblia traz, ela vai trazer coração, três tipos de coração. O que é o nosso espírito, em alguns momentos quando ele é a alma, e também no físico, né? O coração, esse corpo carne. E aí, usando aqui mesmo, essa parte peraí, no subtópico, que é renovação da mente, cadê? Não sei se no seu tá assim, mas ela traz a renovação da mente. Sim. Segundo os Coríntios 10, 3 e 5, né? Uhum. Que é aqui que tudo que for louvável, de honra, nisso, aí ele finaliza, o verso finaliza com nisso pensai, porque eu devo primeiro, é como se assim, olha, antes de você sair por aí falando, conversando, você pensa, né? E aí é como se funcionasse esse crivo aí. Sim, Peraí, porque se você pensa, se você está alimentando, por exemplo, vamos levar para o casamento, às vezes você está imaginando você está brigando imaginariamente com o seu marido. Você está brigando com ele na sua cabeça. E aí, de repente, ele chega, nem ele não está brigando, mas você está brigando com ele.
E aí ele fala algo normal, você já responde atravessado. Aí, Reativa, o né? que é isso? Porque na sua mente, no seu coração, você estava brigando. Você estava, inclusive, planejando como responder de forma agressiva, de Sim. forma que ia dizer assim, não, deixa, eu vou dizer dessa forma aqui, porque eu tenho certeza que eu vou fazer ele perder o compasso. E aí, quando a pessoa chega, ela não está ali na sua cabeça, só que você está o quê? Treinando. Porque a gente sabe, né? Que a nossa mente ela não difere o real do irreal. Se eu penso, a minha mente entende que aquilo aconteceu, né? Então, a minha ação ela não vai ser diferente daquilo que eu estou ali treinando, né? Sim, Vamos dizer óbvio, né? assim, Sim. treinando. E aí, peraí. Então, sim, né? A sua boca está falando que o seu coração está cheio. Que coração é esse? É sua alma. Você está envenenando a sua alma e aí com pensamentos. E aí eu acho muito legal quando ela traz, olha, é preciso renovar a mente para que essa língua seja domada, né? E fala aqui também na página 221 com relação a isso aí, né? Que isso precisa o quê? E isso se consegue, é tipo assim, a única maneira de substituir essas ranhuras são formas novas, aberturas. Isso se consegue com prática, treinamento e reprogramação. Então, tem como a gente, primeiro, reconhecer, né? Dar conta de que aquilo ali, né, acontece, e aí praticar, né? Para poder ter uma reprogramação, né? E, isso é um curso de amor, não sei se você já leu ou conhece. Ele trabalha muito isso, né? Ele tenta deixar a nossa mente em branco para a gente poder acessar o dom do Espírito Santo, independente de religião, né? É como se você desfizesse o seu aprendizado do mundo para poder preparar o seu coração para o Espírito Santo, porque a gente acaba respondendo, os nossos comportamentos respondem muito de acordo com o nosso ego, É até interessante nossa porque ela mente traz, egóica. quando ela fala dessa reprogramação, ela traz que a mente processa em 130 palavras por minutos. Então, se eu penso tudo isso, essa quantidade de forma rápida, eu vou ter sim dificuldade em processar isso, né? Aqui, fazer esse filtro. Mas se faço esse treino, essa reprogramação, e até ela diz, com isso que é verdadeiro, com isso que é nobre, com isso que é respeitável, que é puro, que é adorável e admirável também, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil domar aquilo que eu estou falando, né? Domar essas palavras. Eu penso. Eu penso que não é fácil, não, não é fácil. Não é fácil. E é isso. Agora, o próximo capítulo, que tem por título aqui no livro O Cemitério da Besta e a Força Vital da Gratidão. É, e aí ele vai trazer sobre o bloqueio do resmungo, que tem a ver com a ingratidão, vai trazer a cura para a reclamação, No meu o tema é o produto da prática. de quem estamos reclamando, a memória do coração, passos práticos para cultivar a gratidão, enfim, É medo de fé? Ah, tá. É a mesma coisa. no final os versículos da Bíblia referentes à reclamação, enfim, é um capítulo muito bom também. É um livro que, do início ao fim, cada É, capítulo é é, especial. é bem poderoso esse livro, né? É assim. Eu acho que não tem como dizer assim, é uma leitura que não tem. É impossível. Acho que cada capítulo desse aqui dá da gente tirar algo a ser praticado. Tipo,